Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos fixar o tema de hoje, construindo autoridades com eventos, construindo autoridade com evento. Para você, seja bem-vindo, domingo de manhã, ai que delícia, pessoal aqui comigo de domingo de manhã, para se construir na sua jornada de liderança. Opa, aqui, agora sim, fixado o tema. Vamos construir essa jornada de liderança mais um pouquinho hoje. É muito gostoso estar aqui com vocês de manhã, né? Todo dia de manhã é uma forma de a gente se ativar. Vamos meia hora falar sobre construção hoje de lideranças através de eventos. Por que que isso dá autoridade? E de fato dá autoridade. Certa vez, eu tenho 19 anos de negócio, sempre trabalhei com assessoria de imprensa, além de estratégia de comunicação, sendo que o carro-chefe sempre foi assessoria de imprensa. A gente começou lá atrás, o mercado me conhece por isso. E um dos requisitos, né, de bons palestrantes e boas autoridades era a questão da produção da comunicação, da informação para palestras, para livros, e eles também tinham que ter imprensa, trabalhos de imprensa, que são esses artigos publicados, ou seja, esse olhar mais acadêmico, esse olhar mais de penso, esse olhar mais que imposta o influenciador com autoridade, porque uma coisa é eu influenciar o mercado no sentido de buscar o meu lugar de fala, mas eu abrir meus canais, eu falar, isso já é muito importante. Agora, outra coisa é quando eu sou validada pelo mercado, pela academia, pela ciência, e quando eu mostro para o mercado que eu não só cumpro meu propósito com meus produtos e serviços, mas que eu de fato levanto a bandeira de educar, através da minha experiência, através da minha pesquisa qualitativa e quantitativa que eu absorvo do dia a dia da minha rotina, eu transformo isso em conhecimento e distribuo esse conhecimento através de eventos, automaticamente o meu valor sobe, né? Porque eu me torno então uma referência, eu me torno um professor. Então, quando a gente fala, abre teus canais e fala e transborda a tua experiência, aquilo que tu colhe todos os dias na tua vida, vendendo teu produto, lidando com teu cliente, é sobre você se apropriar, né, da sua expertise e realmente ajudar o outro. Agora, quando a gente faz isso de uma forma formal, de uma forma oficializada, através de eventos, essa autoridade ela cresce muito mais, e quando eu faço isso com consistência, com periodicidade, com constância, eu tô colocando minha cara a tapa para dizer sim, o que eu falo é verdade, sim, o que eu falo eu vivo, sim, o que eu falo é um método, sim, o que eu falo de fato eu tô aqui confirmando, eu tô aqui me atualizando todos os dias para você sobre o que eu falo, sobre as minhas crenças que vão te ajudar, mas quando eu faço isso então de uma forma organizada, e é por isso que a gente tem os eventos oficial, a minha relevância pública aumenta e a construção da minha autoridade é maior. Lembra que para criar pirâmide de autoridade eu preciso primeiro ser professor, para depois influenciar o mercado, né? Com periodicidade e constância e recorrência. Aline, quais são os tipos? Nós já vamos falar os tipos de eventos que me trazem essa autoridade. É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Eu vou te dizer que eventos são esses, que tipos de eventos você faz, e também a diferenciação, o que difere um do outro, para você se sentir mais confortável e aos poucos ir galgando esse caminho que é o de impostar conhecimento. Porque isso é que faz a diferença no jogo dos grandes líderes. Se você pegar grandes marcas, elas estão envolvidas com grandes eventos. Por quê? Porque trata de propósito. Agora a gente tem aquele evento de marketing de guerrilha, a gente tem aquele evento que eu vou fazer, por exemplo, eu vou inaugurar uma loja, então eu vou fazer o super marketing numa praça com público, né, que é mais intenso. Isso é uma coisa, eventos é uma coisa. Agora, eu tenho aquele evento acadêmico, de transbordar conhecimento, de educar o meu mercado, é sobre esse que eu tô falando. O outro, o de marketing, um evento de marketing de relacionamento com o público, para fins de campanhas, vamos dizer assim, é uma coisa. Isso está dentro da estratégia de marketing. Os eventos educacionais também estão dentro da estratégia de marketing, mas cumprem outro fim, que é eu transbordar e criar reputação e autoridade. Uma marca com autoridade, ela vende com leveza.
ela vende paradinha e ela tem maior valuation, ela tem maiores resultados, tá? Então, esse é o jogo, é a gente entender que nós temos que ser influenciadores do nosso segmento, porque se a gente não influenciar, o nosso concorrente vai tomar esse posto e vai influenciar sem maestria, tá? Então, a gente tem que tomar esse lugar de fala. A atualização profissional, ela acontece por meio desses eventos. Então, no momento que eu atualizo meus colegas, eu já estou criando autoridade, tá? Meu desenvolvimento de habilidades, ele se desenvolve mais quando me proponho organizar esses eventos. Eu promovo mais networking, tá? Então, é um conjunto, um pool de coisas boas aí que você não pode desprezar. Além de motivar meu público, inspirar meu público, tanto interno quanto externo, além de construir realmente a reputação do meu negócio, da minha marca. Eu me lembro que na assessoria de imprensa, eventualmente, eu organizava eventos com meus clientes, tá? Para gerar pauta com autoridade. E a gente criou, num dos cases, nós criamos um boletim periódico a cada 2 meses, ele era bimestral, sobre pesquisas relacionadas ao mercado hoteleiro. Depois de 1 ano fazendo esses boletins, que era um tipo de evento, de pesquisa, e aí a gente apresentava através dos artigos, depois de 1 ano fazendo, o público, o mercado todo da imprensa começava a ter aquele boletim como indicador de pesquisa da área. Então, a gente fazia, o que se fazia? Existia um profissional dentro do negócio que fazia cotações de hotelaria em termos de custo médio de diárias, uma série de... a gente criou alguns índices relevantes, tá? Para o mercado dele. E essa pessoa, ela parava um tempo e fazia uma amostragem, a cada 2 meses a gente compilava isso no artigo e publicava, né? E aí, de acordo com o relatório da empresa X, então virou uma referência. Olha só, a autoridade dessa marca, gente, explodiu, né? Então, são eventos. E aqui eu já te mostrei aqui um pequeno, algo que eu nem ia citar, que a gente organizar pesquisas e publicar através de artigos, né? Eu nem estava falando desse tipo de evento, porque eu estava falando, o evento que eu estou me propondo aqui a falar é uma sistemática mais de relacionamento com o público direto mesmo, final, tá? Mas vamos lá, então é motivação, é inspiração, é construção de marca, é fidelização dos clientes, porque eles sabem que você é uma referência. Se aquela entidade, se aquela empresa, aquela marca, aquela pessoa organiza eventos educacionais com propósito social, nossa, ela é referência, ela não é qualquer uma. Então, aquela mesma, aquela autoridade que vem lá do subconsciente. Eu vou no médico, ele passa, aí tem um monte de pessoa passando, o que passou de jaleco é o médico, é o doutor. Entende? Então, é esse nível de autoridade que está dentro do meu emocional e eu nem me dou conta. Então, é uma diferenciação competitiva, sim, muito grande. Fideliza os clientes, sim, fideliza. Porque tem um respeito, atrai o respeito do mercado, tá? Como é que se faz isso, né? Como é que se faz, o que o mercado te enxerga a partir disso? Como é que o mercado te vê a partir do momento que eu sou uma pessoa que organiza esses eventos, seminários, workshops, cursos, palestras, nós já vamos falar, tá? Sobre os mais utilizados, o que mais te imposta autoridade. E a diferença entre um e outro. Mas o que você precisa entender aqui agora, nessa introdução, nesses primeiros minutos, é que o cliente, ele te percebe, a tua imagem, a percepção da tua imagem, ele te percebe com muito mais, de fato, credibilidade, né? Então, como que isso acontece, tá? Porque quando ele te enxerga ali no microfone, além de que existem os arquétipos, então o microfone é um arquétipo, por isso que um podcast, por exemplo, ele dá muito valor, muita imagem para quem nos assistindo, porque é o arquétipo, o microfone é um arquétipo. Então, eu estou bem arrumada é um arquétipo, eu estar lá no palco é um arquétipo. Além dos gatilhos de arquétipos, né, que são gerados dentro de nós, bom dia! Eu tenho esse conhecimento aprofundado sobre determinado tema que o cliente percebe. Então, se o cliente ali na frente, ele não ainda percebeu a minha autoridade, o meu nível de conhecimento, pela minha expertise, do que eu faço todos os dias para entregar produto, entregar serviço, entregar conhecimento, é a partir dos eventos que ele vai, de fato, isso aqui, essa pessoa, ela tem expertise, de fato ela é uma especialista, seja porque ela estudou, seja porque ela trabalha há anos com isso, né? Então, automaticamente, ele percebe uma confiança em ti, ele sente uma confiança e uma credibilidade em ti, tá? Ele tem esse valor percebido por esses elementos. É uma experiência, uma fidelização,
aquela pessoa é meu mentor, aquela pessoa é meu professor, ele tá lá no palco, ele tá lá fazendo, ele tá lá acontecendo, né? Ele realmente é diferente diante dos demais, viu? Ele não é qualquer um. É esse o sentimento, é essa leitura que se faz, tá? Existem outras práticas ali de diferenciação além dos eventos, óbvio, né? Óbvio, mas tudo fala sobre essas outras práticas que a gente vem falando todos os dias, elas podem ser perfeitamente resumidas nesses eventos e potencializadas nesses eventos. Também pela questão da luz das campanhas de marketing. Então, quando eu fecho um evento, eu vou fazer ali campanhas, vou fazer uma série de comunicados para divulgar esses eventos e ali nessa divulgação, que seria o pré, né? O planejamento, a estratégia toda que envolve, as pessoas que envolvem, ali nessa organização por si só, eu já coloco outros elementos da diferenciação de marca. Né? O que seriam esses outros elementos da diferenciação de marca, Aline, que tu sempre fala todos os dias? Inovação de produtos e serviços. Então, você fazer eventos é uma forma de inovar a sua comunicação, atendimento excepcional com o seu cliente. Então, esses eventos, eles tratam disso, de você atender de uma forma excepcional o seu cliente, dando oportunidade de fala. Imagina que você é uma pessoa que tem muitos clientes aí no âmbito digital, a gente fala em milhares de pessoas se relacionando conosco. Como é que você faz para falar com uma especificamente, né? Então, são oportunidades, né, de eventos que você ali organiza esses espaços. Então, é uma personalização de customização, sim, é uma forma personalizada de você comunicar suas coisas, isso tudo é diferenciação, é experiência memorável com o cliente, é uma diferenciação, é uma marca forte, com identidade única, que cumpre seus propósitos, isso é uma diferenciação, é uma responsabilidade social e sustentável, isso é uma diferenciação apresentada nos eventos, é uma marca com responsabilidade, né? Competitiva em termos de valor agregado. Então, assim, eu me comprometo com o valor agregado que eu me proponho a embutir nos meus produtos, nos meus serviços todos os dias. Então, eu me comprometo a estar sempre na vanguarda da responsabilidade social, das tendências, da tecnologia. E eu mostro isso através dos meus eventos. Então, sim, né? Eu consigo aumentar o valor do meu preço através dos eventos porque eu me coloco mais na frente da discussão, eu me coloco mais num processo midiático forte, né? Então, é um nível que me coloca lá num lance acima, numa etapa acima da minha concorrência. Então, e é uma forma de eu fazer comunicação eficaz e storytelling. Todos esses itens que eu acabei de citar, eles são itens que fazem parte de uma marca que busca diferenciação do mercado. Por isso que os eventos são importantes, tá? Espero que eu esteja conseguindo fazer você pegar o conceito, a linha, o porquê que algumas marcas, alguns players, né, são tão fortes e a gente, o que eles fazem de diferente? Eles dão cara a tapa, eles organizam essas narrativas de contato com o cliente, né? É muito importante. É muito importante. Então, leva muito tempo, Aline, para construir essa reputação. Como eu disse, depende do caso, depende mais da sua periodicidade, da sua constância, tá? Então, esse exemplo que eu citei desse cliente que criava pesquisas, levou 1 ano. Mas se você, a questão é a periodicidade e a constância. Cada evento que você faz, é uma oportunidade para você fazer um gol mercadológico, né? Fazer um boom, fazer um barulho, fazer um estouro. Alguns vão ter resultados mais rápidos e assertivos, vai fazer mais barulho do que outras edições. As primeiras geralmente não vão ser quase que fracassadas, né? Até porque você vai estar em dúvida, você não vai estar seguro, você não vai estar organizado na dinâmica dos processos e você não vai conseguir fazer do limão uma limonada no sentido de audiência. Agora, depois que você vai pegando um jeitinho, o caminho, você vai conseguindo explorar cada movimento, cada deixa que esses eventos te trazem, você vai conseguir explorar de uma forma mercadológica e isso vai ser tudo de bom, tá? Qual é a diferença, então, Aline, dos eventos e que eventos são esses, pra gente não passar de 30 minutos aqui, para você entender e já começar a pensar, refletir se faz sentido. E agora eu vou narrando eles e eu quero que você pense sobre todas as personalidades e todas as marcas que você admira muito ou que você cresceu com elas em termos de estudos, em termos de crenças, em termos de orientação, mentorias, né? Ver se essas marcas elas organizam esses tipos de eventos e ver se o seu olhar para com elas não é diferente, tá? Ver se elas não estão nos seus... Ver
vê se essas marcas não estão registradas aí no seu subconsciente, no sentido de, realmente, elas são autoridade e eu já participei de eventos com elas e elas estão aqui no meu íntimo, né? Já faz anos que eu participei daquele evento X e eu lembro delas ainda, por mais que a gente não esteja mais em contato. Então, o primeiro tipo de evento, gente, que existe, tá? Quer dizer, não existe uma ordem, tá? Eu vou só narrando aqui na medida em que eu fui fazendo aqui minhas montagens de rascunhos, enfim, tá? Então, seminário. O que é um seminário? Seminário é um evento educacional, tá? Ou acadêmico, com várias palestras de especialistas, geralmente com momentos abertos de discussão e debate entre os participantes, tá? Então, você tem ali várias palestras, né? Várias palestras com especialistas, com abertura para discussão, para construção, isso é um seminário. As palestras, tá? Elas são aquelas apresentações específicas sobre determinado tema também com especialistas. Então, as palestras é algo muito comum, tá? As palestras é o mais comum que existe. Então, existe também agora os podcasts, né? Que são quase como se fosse mini seminários com pessoas especialistas ali, abrindo, né, falando sobre determinado tema de uma forma especializada e abrindo para o público, né, daria para ter esse olhar de mini seminários, por isso que já tenho até o arquétipo, eu estou num podcast, é um arquétipo, né, de autoridade. Então a palestra, só que a palestra ela é específica sobre um tema com uma pessoa, tá? O seminário é um conjunto de palestras. O curso, o que é o curso? O curso ele tem um fim mais educacional, é uma série de aulas, tá? O curso é uma série de aulas para fins educacionais. Então, a palestra ela pode ser motivacional, a palestra ela pode ser para um público leigo. O curso ele já é mais específico para uma determinada especialidade, para uma determinada habilidade que eu quero desenvolver. É uma aula, tá? É um conjunto de aulas, tá? E o workshop. E o workshop também o pessoal usa bastante, né? E eu achei muito importante trazer esses conceitos, porque muitos clientes meus querem entrar nesse jogo de eventos, né? E eu estimulo eles a entrarem, eu organizo estratégias com eles, e na hora de dar nomenclatura do evento, não sabe se é seminário, se é palestra, não sabe a forma correta de intitular, né, o evento. E aí acontece que você cria uma frustração, às vezes, no público que já está mais acostumado a participar desses eventos, enfim, né? Então é super interessante a gente se posicionar da forma correta. E esse também é um dos pontos que eu trouxe. Porque além da relevância disso, a gente fazer a diferenciação e entender o que é uma coisa e o que é outra, como é que funciona esse jogo, tá? Então, o workshop, ele é uma atividade prática e interativa. No workshop, você vai trazer, como se fosse um seminário, tá? Só que ele não é tão com pessoas especializadas, assim, numa determinada área, quer dizer, o seminário, ele é para debates, mas o workshop, ele traz a pessoa para a experiência, tá? Então, o workshop, ele é um seminário, tá? Realizado, só que ele pode ser ao vivo ou gravado. O webinário seria um seminário, né? Também um workshop, só que o workshop, ele traz as pessoas para participarem com habilidades práticas. Então, tem aquelas dinâmicas. Os participantes, eles têm a oportunidade de aprender na prática, fazendo, tá? Isso é o que diferencia o workshop do seminário. Então, o workshop também é um conjunto de palestras com especialistas sobre determinados temas, aberto ao público, só que ele tem uma função mais prática, tá? Então as pessoas vão lá, pulam, elas choram, né? Elas pegam o papel e caneta, elas rabiscam junto, elas se emotivam, fazem emotizações. Então tem uma série de contextos práticos que envolvem para que o aprendizado seja mais dinâmico, tá? E aí tem um webinário, que é uma versão do workshop no formato digital, tá? Algumas pessoas fazem no formato híbrido. E no webinário, as pessoas elas participam com enquetes também, com discussões. Então, na verdade, o webinário, ele é mais... Dificilmente ele tenta construir essas dinâmicas de workshop, mas essa experiência que a gente tanto busca através do digital e que a pandemia nos proporcionou, né, trabalhar, ela acaba trazendo, ela acabou criando esse contexto de webinário de uma forma mais normal, de uma forma mais tradicional. Só que ela perde um pouquinho essa questão da oportunidade das dinâmicas práticas. Então, existe essa tentativa, né? Mas ainda fica mais próximo do que seria um seminário, né? Já se consegue abrir discussões, então as pessoas já participam através de interações, através de enquetes. Eu me lembro que no final da pandemia, a gente teve inclusive eventos de festas de finais de anos corporativas através do digital, né? Não sei que é seu webinário, porque não tem o objetivo de educar, mas sim de entreter. No entanto, a ferramenta nos mostrou naquele momento e que sim existe essas possibilidades, tá? Sim existe
algo que eu queira atingir uma massa, algo que de repente me demande sim uma organização, uma produção e até um custo, tá? Mas eu consigo chegar mais longe, eu consigo realmente atrair mais pessoas e falar de uma forma mais ampla, né? Então, os webinários, eles vieram com esse contexto, tá, gente? Eles vieram com esse contexto, tá? A gente tem os congressos também, né? Os congressos, eles são eventos que reúnem... Os congressos, eles reúnem especialistas, tá? Só que aí o congresso, ele é feito de especialista para especialistas. São palestras, são painéis, mas eles têm como objetivo apresentar pesquisas acadêmicas, tá? Então, sim, tem os momentos de discussões, é como se fosse um seminário, só que de especialistas para especialistas, para discutir pesquisas acadêmicas, para discutir avanços e tendências de determinada área, recentes, né? Geralmente, além das palestras, tem painéis de discussões, tem apresentações de trabalhos científicos, tem oportunidades de networking, não que os seminários não tenham oportunidade de networking, na verdade todos os eventos têm, né? Mas com exceção do webinário, que é um pouco mais difícil, né? Mas os congressos, eles têm esse fim mais de atualizar tendências em determinado assunto específico, tá? E por isso ele acaba até tendo um porte, uma relevância em termos de autoridade de nomenclatura. Estou organizando um congresso, estou participando de um congresso, né? Esses são os principais. Depois disso a gente tem ainda as mesas redondas, que é como se fosse um mini congresso, assim, mais informal. É uma discussão sobre uma tendência que também envolve especialistas, né, em volta de uma mesa, mas como se fosse uma reunião formal para debater uma tendência nova, né, para debater um ponto específico, um debate aberto com especialistas. O congresso, ele tem mais painéis, ele tem mais temáticas, ele tem mais palestras. A mesa redonda ela é específica para tratar um assunto, né, mas é como se fosse uma reunião formal entre especialistas, tá? Também com esse fim de analisar tendências. A gente tem os simpósios também, né? Os simpósios, eles são eventos acadêmicos também, que reúnem também vários especialistas, também com várias palestras sobre determinados temas, seguido de discussão com grupos, né? Porém, ele não tem esse compromisso, tanto quanto o Congresso tem, de trabalhar em cima de artigos, de trabalhar acima de ciência, de apresentar trabalhos científicos, né? Então, ele não tem tanto esse compromisso, ele é mais uma discussão do que uma apresentação, de fato, sobre as últimas atualizações, né? A gente tem os colóquios também. Os colóquios, eles são mais informais, são reuniões informais, tá? Também para discutir trabalhos acadêmicos, né? E descobertas em áreas específicas, tá? Mas eles não são tão formais quanto as mesas redondas, né? E depois a gente tem, comumente aí, né, que já é um gol super importante, as lives, né, as transmissões como essa que eu tô fazendo, né, então que já as lives, elas tratam de um ponto de vista, elas tratam das mídias, elas se utilizam dos recursos das redes sociais, né, Facebook, Instagram, YouTube, Twitch, né, e elas são usadas por uma variedade de propósitos, seja para defender uma causa, seja para apresentar um trabalho, apresentar um serviço, realizar entrevistas, né, demonstrar os produtos, enfim, né, então a gente consegue aí ficar mais pertinho do público, e como ela não tem essa notoriedade, essa dinâmica de produção extensa como um congresso, enfim, ela consegue ser mais facilmente realizada por pessoas, vamos dizer, normais, né. Mas ainda assim, essas pessoas que abrem lives, elas ganham autoridade, porque para te abrir live com frequência, com periodicidade e constância, e esse é o segredo, a periodicidade, a constância, elas têm que ter domínio de fala, elas têm que ter lugar de fala. A gente tem que estar comprometido com o estudo, a gente tem que estar comprometido com o propósito de entregar. Então, aí tá o pulo do gato. Para quem faz lives com frequência, ganha autoridade sim, porque só isso já é já me coloca na frente de outras pessoas, né? A gente tem também os saraus, tá, gente? Os saraus. Só que os saraus são mais eventos culturais, é voltado para a área de variedade de apresentações artísticas e acontece mais em cafés. É como se fosse apresentação de poesias, né, dança e outras formas de expressões criativas, né? É uma atmosfera mais de troca, assim, de experiência, de promoção da cultura, sim, mas mais voltado para a expressão artística e dentro de uma comunidade específica. Por isso acontece mais em cafés, acontece em teatros, acontece até em casas, enfim, especializadas nisso, né?
O importante de tudo isso, gente, tá? É dizer pra você que esses movimentos, olha só, hoje eu consigo cumprir meia hora, me organizei para cumprir, né? Esses movimentos todos, eles são organizados, independente se é seminário, se é congresso, se é palestra, se é aula, se é curso, se é workshop, se é mesa redonda. Esses movimentos todos, eles são construídos por quem tem autoridade, né? Por quem tem domínio de fala, por quem tem experiência, por quem testa, por quem valida, por quem pesquisa. Lembrando que a sua trajetória, o seu contato diário com o seu cliente te coloca num nível de poder falar, porque já te traz toda essa bagagem, essa pesquisa, essa experiência. A questão é você saber transformar isso numa narrativa de propósito comum com a sociedade. Quando você faz isso, você faz o gol. Quando você faz isso, você ganha posicionamento mercadológico e autoridade, tá? Então, quem tem habilidade para construir, para transformar essas experiências em narrativas de alto valor, geralmente são os artistas, tá? Geralmente são estabelecimentos comerciais, geralmente são grupos culturais, né, e comunitários que tem ali na frente uma liderança, então é esse líder que vai promover, que vai fazer, que vai acontecer. Geralmente são escolas e universidades. Geralmente são eventos especiais ou organizadores de festividades, né? Grupos de amigos ou coletivos artísticos que também tem por trás uma pessoa, né, um líder. Então perceba que são já entidades e empresas que estão na vanguarda em termos de inovação, elas já estão nesse movimento de liderança. Sempre para que haja a realização de um evento, tem que ter alguém ou algo, ou uma marca, né, uma entidade, enfim, por trás da liderança. E sempre tem que ter um propósito comum por trás. Então, não à toa, quem realiza esses eventos naturalmente ganha autoridade mercadológica. E se realiza com periodicidade e constância, empilha credibilidade e autoridade. Então, a gente tem que empilhar isso, né? A gente tem que empilhar esse conhecimento que eu vou levar para o mercado. É mais ou menos como eu quero agora mudar, eu quero passar para o próximo nível na minha saúde física, por exemplo. Eu vou empilhar exercícios físicos, não adianta eu fazer um dia e não fazer mais. Então, a questão de eu transbordar o meu conhecimento, educar o meu mercado e eu me tornar diferente e agregar valor através da forma como eu ajudo o meu cliente, da forma como eu me coloco em múltiplos canais, faz a diferença no jogo e me coloca na vanguarda, me coloca na liderança. Agora eu tenho que empilhar esses eventos, eu tenho que empilhar esses movimentos. Então você pode começar assim com uma live, empilhando elas. Não precisa ser todos os dias, não. Mas tem que ser com prioridade e constância. O segredo é a prioridade e constância. Aline, eu preciso fazer um seminário por mês? Não, óbvio que não. Gera custo, gera envolvimento. Também quando a gente faz de qualquer jeito, não vale, né? A qualidade tem que estar em primeiro lugar. Agora tem que ser com prioridade e constância para que o teu público perceba o teu comprometimento. Então, que você faça um seminário por ano. Que você faça um congresso a cada 3 anos. Que você faça uma live por semana. Que você faça um sarau a cada 15 dias, que você faça uma mesa redonda, se você quer lidar mais com o público acadêmico, uma vez por mês ou a cada 2 meses, né? Não importa, o que importa é você parar e montar a sua estratégia, colocar isso aqui para dentro da sua estratégia de comunicação, se você de fato quer liderar no mercado, quer liderar aí na sua marca, tá, gente? Esse é o boom, essa é a chave, tá, da questão. Então, sim, quem organiza palestras, quem escreve livros, quem abre lives, quem está preocupado de alguma forma ou outra transmitir conhecimento, sim, ganha autoridade, ganha valuation, ganha vendas, ganha reputação, ganha credibilidade, constrói a pirâmide da autoridade e fica mais firme aí diante da concorrência, com certeza se destaca muito, tá, gente? Então eu quis trazer isso para você entender o conceito aí das nomenclaturas, para você fazer sim, eu estimulo você a fazer só da forma correta, para você colocar a intenção exatamente no que tem que ser feito, tá? Se precisar de ajuda, nos chama, a gente tá aí para isso. E eu te desejo um excelente domingo, conseguimos cumprir o horário. Amanhã a gente começa numa nova temática. Veja que a gente está falando sobre comunicação interna e comunicação com o cliente, né? Habilidades comportamentais de comunicação também. Então, a gente está falando que comunicação interpessoal traz muito resultado, tá? Então, hoje a gente está encerrando um capítulo que eu achei bastante importante e amanhã a gente começa outro.
é o Oceano Azul, estratégias para o Oceano Azul considerando o marketing, tá? Relevante para você, relevante para você fazer um 2024, ó, demais, tá? Se prepara amanhã de novo com papel e caneta que eu te espero. Até amanhã, 7 e 7.